Deus, salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Tô aqui para fazer assim um apanhado bem sucinto, vou tentar, do grande acontecimento, né, da minha vida, atualmente falando, do meu casamento. Quem me segue desde lá do outro canal sabe muita coisa, porque eu contei muita coisa, acho que eu contei coisa até demais. Essa diferença de religiões, para quem não sabe, eu me casei há mais de 10 anos atrás, no civil, na igreja evangélica, porque o meu marido ele é evangélico, o pai dele é pastor, enfim. Me casei lá, porque na época eu estava nula da minha fé, da minha religião, estava no mundinho, né? E nunca fui, sempre fui católica, cresci na igreja católica, graças a Deus tive uma boa base católica, assim. E acho que isso contribuiu para que eu soubesse para onde voltar depois. Nunca fui evangélica, nunca tive interesse nenhum de deixar de ser católica, apesar que eu passei um bom tempo nula, né? Não praticante, apesar disso não existir. Se você não pratica, você não é, né? Enfim, eu achava que fosse escolhi o caminho mais fácil, na verdade, né? Então, eu vivi uma boa parte do meu tempo nula, uma anta, como dizia o Padre Léo, né, na vida. Mas em um momento, o Senhor veio e plaf, deu aquele estralo em mim, as vendas começaram a cair. Eu senti vontade de buscar a verdade, de verdade, né? De ser uma católica que conhece a doutrina, que sabe para onde está indo, do que está participando, porque muitas vezes nós nos dizemos católicos, vamos para a igreja até, mas não sabe o que significa a Santa Missa, a gente não sabe o que está acontecendo ali, a gente não sabe realmente o que é a Sagrada Eucaristia. Enfim, vivenciar de verdade, a partir do momento que eu comecei a vivenciar e a pedir a Deus, porque eu pedia muito isso a Deus, se eu quero fazer a sua vontade. E é bom deixar isso bem claro, porque durante esse tempo, né, eu vivi 3 anos sem intimidade com ele, a pessoa que eu amava, que eu amo de verdade, mas porque eu escolhi, porque ele não aceitava o casamento na igreja católica. Quando eu descobri que o casamento não valia, porque quando eu me casei lá na igreja evangélica, eu pensei assim, eu sabia que não era a mesma coisa, né? Eu sempre tive claro na minha cabeça que a igreja católica era a igreja de Jesus. Eu nunca tive dúvida disso, nunca tive, graças a Deus. Sempre soube que a igreja católica era a igreja certa, a igreja una, santa, católica, apostólica romana, né, a única igreja de Jesus Cristo. As outras, né, seitas, elas foram formadas no decorrer da história por pessoinhas teimosinhas que não aceitam a verdade e querem dar uma pitadinha do eu na história de Jesus Cristo. Então, escolhem partes que queiram seguir e excluem outras. Então, ser católico é abraçar Jesus como um todo, é abraçar tudo que ele nos oferece, sem excluir nada, né? E as outras seitas se acham no direito de interpretar a palavra de Deus como querem, e aí cada um funda ali a sua igreja e sai pregando uma coisa, né, que nem sempre é verdadeira, às vezes tem meia verdade, às vezes tem outra e dispensa uma outra. Então é assim que acontece. A igreja católica não, ela é católica primeiro porque ela é universal e ela é Jesus em um todo, ela é o corpo de Cristo na terra, né? Então Jesus fundou uma só igreja e é esta, católica apostólica romana. E quando eu descobri que a minha fé gritava dentro de mim, né, na verdade, eu fui correr atrás de criar vergonha na cara, né, e fui estudar, fui aprender, fui chorar muito, fui me confessar, fui procurar a luz no fim do túnel, né. Eu encontrei bons padres que me orientaram, encontrei tanto pela internet quanto pessoalmente, pároco da minha paróquia. Comecei a ir mesmo, a buscar com sede, a estudar, a conhecer a doutrina, e plaf, um monte de coisa caindo do chão, a pessoa começando a sentir necessidade de certas coisas, necessidade de mudar de jeito de vida, de muita coisa, né? Mas como isso aí pode ser até a conteúdo para outros vídeos, mas a história aqui é o casamento, né? Então, quando eu descobri que o nosso casamento não valia na igreja católica para eu poder viver o meu sacramento, né, ou seja, receber o corpo e o sangue de Cristo, no Santíssimo Sacramento do altar, poder me confessar, porque eu não queria só ir à missa para assistir à missa, eu queria participar, né, que é muito diferente. Então, eu não queria fazer como muita gente faz, de me apegar ao pecado e deixar e acreditar que Deus vai agir sozinho. Não, Deus faz a parte dele a partir do momento que eu dou o meu passo. Então, o meu passo era o quê? Eu escolho Jesus.
Então eu escolhi Jesus e larguei o pecado, que era a intimidade com uma pessoa que não era casada comigo na igreja. Então, a partir daí começou. Muita coisa aconteceu. Isso envolveu muito sentimento. Envolveu, gente, muita coisa que vocês não sabem também, que também não vou contar. Não precisa, né? Enfim, 3 anos se passaram de muita coisa, de muita corrida atrás, de muita oração. E deixar bem claro que eu sempre pedia para Deus, não que o Helber resolvesse se casar comigo, mas que eu conseguisse fazer a vontade de Deus. Eu não sabia se a vontade de Deus era que eu me casasse. E eu não sabia se a vontade de Deus era que eu não me casasse, que eu seguisse outro rumo na vida. Então, eu pedia para Deus que ele fizesse em mim a vontade dele. Se fosse para casar, que eu me casasse. Se não fosse, que ele me mostrasse o rumo que eu ia seguir. Eu queria seguir, né? Então, 3 anos. E, de repente, isso aconteceu, assim, no momento que eu não esperava. Sinceramente, eu não esperava. Foi alguns meses atrás. Ele disse que queria se casar, né? Comigo na igreja, pra gente viver certinho, direitinho e tal. E eu fiquei bem chocada até não quis na hora. Falei assim, não, eu não consigo mais me ver casada com ninguém, não conseguia mais me enxergar numa relação íntima com ninguém, sabe? Nem com ele. A gente vivia muito bem, mas sem a intimidade. E eu, tipo, fiquei assim, armada, sabe? Mas Deus trabalhou isso no meu coração. Eu falei, nossa, porque era tudo tão surreal, né? Ele aceitar isso. E enfim, eu fui procurar o pároco, né, para conversar, para saber como se daria isso, porque não seria uma conversão dele, seria um casamento, eu como católica, ele continuaria como evangélico, seria para a gente poder viver como marido e mulher e eu continuar vivendo a minha vida de católico direito, né, casada, sacramentada, né, matrimônio. E aí fui procurar o padre me explicou como seria. O nome do processo é disparidade de culto. É disparidade mesmo? É disparidade de culto, ou seja, ele vem com a fé que ele tem, né, só que não é que é tipo qualquer coisa junto, né? Não é que as duas religiões se unem como se fosse, não. A igreja, tanto que a cerimônia, quem viu o vídeo, foi uma cerimônia 100% católica. Tem uma entrevista antes que o padre explica, né, que porque a igreja não faz aquilo que a gente quer, tá? A igreja faz aquilo que Deus quer. Então a igreja não se modela à nossa vontade. A igreja, ela nos passa aquilo que Deus quer e quem tem que se modelar é a gente, né? Para seguir ali o que é certo. Então o padre explicou para mim e para ele que como seria isso. No caso, ele teria que aceitar que eu continuasse vivendo, ele não poderia impedir que eu vivesse a minha fé, né, em casa, na igreja, me impedir de ir para a igreja, essas coisas, né? Então é tudo bem conversado para depois não ter problema. A igreja é mãe, então ela cuida dos seus filhos. Então foi tudo bem tranquilo, marcou a entrevista, a gente foi lá, antes disso levamos todos os documentos, pediram também um documento da igreja dele, falando que ele é de tal igreja, que ele foi batizado em tal igreja, e tá. O Helber, ele era católico, ele é batizado na igreja católica, e a gente sabe que o batismo é um só, né? Só que o povo aí... Mas rezemos, né, gente? Rezemos. E aí ele pegou o documento lá da igreja dele, com a foto dele, com tudo direitinho, e levou, né, para constar lá, e aí todos os outros documentos. E eu tenho que falar uma coisa que durante esse processo aconteceram várias graças, assim, né, que eu nem sei explicar direito, que a gente vê Deus agindo, assim, na nossa cara. Só falta aparecer, mas não precisa, Senhor, né. Me pediram o comprovante da minha crisma, e eu não sabia onde é que estava isso, e eu me lembrei de uns documentos velhos que minha mãe tinha me dado antes de morrer pra eu guardar, que tinha coisa da casa dela, um monte de coisa velha. Gente, eu cheguei em casa, eu só fiz assim, nos papéis apareceu a minha certidão de crisma na minha frente, que eu nunca tinha, quer dizer, já tinha visto porque eu recebi no dia da minha crisma, né? Lá em 1900 e alguma coisa. Mas eu não tinha noção disso. E apareceu na minha frente. Gente, foi direto, sabe? E então juntamos todos os documentos, tivemos que fazer uma carta, assinar, para enviar para o bispo, para pedir uma dispensa do curso de noivos, porque o Helber não se sentiu à vontade para fazer o curso, né? Como membro de uma outra doutrina, enfim. Aí a gente fez essa carta, assinamos, entregamos pro padre, pro pároco, que mandou pro bispo, que aí tudo bem, né? Até porque a gente já tem uma vida juntos de longos anos aí.
Então, a gente sabe que o curso de noivos é para mostrar ali, né, tentar mostrar num curso como é que é uma vida, né, de marido, mulher, e filhos e família, enfim, né, porque tem gente que casa pensando que vai ser feliz, né, tem gente que casa para ser feliz, e a ideia não é bem essa, não é só para ser feliz, que se for feliz, ótimo, mas se não for, não é esse o foco, né, gente, cristão sabe disso. Enfim, tudo se deu e seria tudo bem simples. Tanto que no dia da reunião, da primeira vez que eu fui procurar o padre sozinha, eu perguntei pra ele se tinha problema de eu me casar sem vestido, sem nada, porque não teve nada mesmo. Não teve decoração, tapete vermelho, o que teve foi tudo jeitinho de Deus, assim. Não é nem porque, não tem dinheiro pra gastar. A gente não queria fazer festa, a gente não queria chamar convidados, tanto que da minha família foi o meu irmão, minha cunhada, que eu chamei, meu irmão que entrou comigo. Da família dele, graças a Deus conseguimos que o pai e a mãe fossem. O pai dele até falou umas palavras lá no casamento. Eu queria até deixar bem claro uma coisa, que no vídeo do casamento eu vi alguns comentários falando que lindo, uma cerimônia que uniu, não sei o que. Foram duas religiões que estavam ali unidas para o propósito que era o casamento, o matrimônio, mas não estavam unidas, tipo, uma fé só, tipo, não importa a religião. Não, isso sempre ficou bem claro, né? A igreja fala que, olha, você tem que criar os seus filhos na doutrina católica. Isso fica lá, é por livre, espontânea vontade que vocês aceitam os filhos que Deus vos dá. Sim, pergunta pra mim, pergunta pra ele. É por livre, espontânea vontade que vocês, entende? Então tem toda... A gente tem que prestar atenção nisso, porque tem gente que vai casar todo sonhadorzinho, não presta bem atenção nas promessas que faz diante do altar, ou seja, diante de Deus, e depois quer divórcio, quer tomar pílula anticoncepcional, quer fazer laqueadura. Isso não pode, gente, isso é pecado mortal, por favor. Então, tudo foi por livre e espontânea vontade de ambos, né? Então, neste processo, várias coisinhas foram acontecendo. Eu ia me casar com roupa comum, de repente eu resolvi procurar um vestido na Shopee, comprei o meu vestido de noiva por R$ 159,90 na Shopee. Comprei o meu buquê por, sei lá, R$ 48, e aí eu dei um tchan nele, tem até vídeo no canal, né, dei uma personalizada. E... outras coisinhas, eu não tava pensando em sapato, de repente um dia eu acordei pensando em sapato, fui vestir o provável sapato que eu usaria no dia, e só foi subir, ficar em pé no sapato, não precisou nem andar, que o sapato fez ploft, salto voou, e aí eu falei, preciso de um sapato para me casar, né? Então a gente vê esse cuidado, porque foi tudo lindo, foi lindo. Outra coisa legal que aconteceu, eu conheci a minha seguidora Vanderleia. Quem me segue desde outro canal, lembra que tinha uma menina, uma seguidora que me mandava mudinhas, plantinhas e tal. A gente se conheceu neste dia, ela foi uma irmã, porque como eu não tava gravando, não tava fazendo vlog, e eu tava muito acostumada a contar as coisas, a botar pra fora, porque é também bom falar, né? Desabafar, a dividir isso com alguém. E ela foi esse alguém, ela foi uma irmã, ela foi minha madrinha de casamento, a Vanderleia, minha amiga. Mil beijos, a gente conversou durante esse processo todo, eu desabafava, eu mostrava foto de vestido, foto de sapato, mostrava pra pedir opinião. E aí chamei ela pra vir arrumar o meu cabelo no dia, que ela faz umas tranças assim, bem bonita. Só que ela ficou com medo, resolveu me dar de presente a cabeleireira. Mas aí ela veio e arrumou o cabelo da Tetê. Aí eu comprei também um vestido pra Teté, comprei tudo assim, baratinho, mas eu sempre pensando numa coisa que não fosse só para aquele dia. Até mesmo o meu vestido, eu falei, eu não quero um bolo de noiva, eu quero uma coisa que eu possa usar depois, posso, sei lá, no máximo transformar em saia e blusa, e o vestido ficou lindo, lindo, lindo. Eu tinha comprado um véu curtinho, e depois, acho que 2 dias antes, eu resolvi alugar uma mantilha, que é aquela mais longa, que me remetia, eu acho que foi até coisa do céu também, que me remetia a uma vida nova, sabe? Porque é muito Maria, assim, aquilo ali remetia muito à santidade, à modéstia mesmo. O meu vestido de noiva foi completamente diferente ao meu vestido de noiva da outra vez. Todo modestinho, não deixou de ser lindo, baratinho, mas não deixou de ser lindo, tava ali, gente, foi tudo lindo, foi tudo lindo. Eu passei assim uma semana sem dormir, perdi alguns quilos na ansiedade, né, porque eu não tava sabendo lidar direito com tudo isso. Mas foi, gente, maravilhoso. Ele também tava bem ansioso, ele também deu lá as corridas dele atrás dos ternos e tal, mas estamos casados,
Eu tô aqui para relatar um pouco disso, né? Foi muito bom viver este preparado para a minha cerimônia de casamento mesmo, assim, diante de Deus. Outra graça que eu tive foi de me casar ali, tete a tete com ele, no sacrário, né, no Santíssimo. Eu, ele e Jesus. Agora somos eu, ele e Jesus e, claro, a Virgem Maria, né? E nossa família. E tudo muda, gente. Tudo muda. De intimidade não precisa falar, né? Porque é muito diferente você viver na graça de Deus. Você estar na cama com um homem que você ama, sabendo que você não está pecando, que você está, muito pelo contrário, você está glorificando o Senhor. Falando de sexo realmente, do sexo dentro de uma relação abençoada por Deus, é tudo divino. Eu não tenho o que falar, assim, não tem como explicar. É muito diferente, sabe? Eu venho de uma vida torta, né, gente? Não é segredo pra ninguém. E chegar aqui e falar que eu tô casada, que hoje eu tenho intimidade com meu marido e que fora do pecado. E que, tipo, eu escolhi isso lá atrás, né? Ter feito essa escolha por Jesus lá atrás, porque eu podia ter esperado, como muita gente faz, e que, gente, não é legal, não façam isso. Eu podia ter esperado segurando no pecado e deixado Jesus de segunda opção, sabe? Jesus, eu quero casar, mas eu tô aqui, né? Você me ajuda a me casar, por favor, quero casar. Mas é isso que muita gente fala. Tem muita gente que vive num relacionamento errado, mas não tem coragem de dar o passo para Deus, que é quem resolve tudo. E resolver tudo não quer dizer que ele vai fazer tudo do jeito que você quer. Ele vai fazer tudo do jeito certo, mesmo que você não entenda nada, mesmo que você passe por maus bocados, porque eu passei por maus bocados. Quem me segue sabe que a gente tirou a aliança, a gente quase terminou. A gente terminou de fato durante um tempo, morando na mesma casa, porque a gente tinha uma família, mas não tinha mais. Muita coisa aconteceu, gente, muita coisa, coisas que vocês não precisam saber, mas foi realmente um calvário, né? Mas não tem como ser cristão sem abandonar a cruz, né? Não tem. E ver a vitória depois, a vitória não minha, da Solange, da Madal, do Helber, da nossa família, mas a vitória de Deus, porque a vontade dele foi feita do jeito dele. Foi um tempo muito bom, porque eu cresci, foi um tempo que eu tive que aprender a defender a minha fé, para eu me justificar. Então eu aprendi o que é ser católica, eu me consagrei à Virgem Maria. Nossa, quanta coisa aconteceu. E hoje, eu me casando na igreja, eu me mantive católica, me mantenho e quero ser cada vez mais católica ainda, né? Para levar à frente esse matrimônio santamente. Tivemos uma conversa antes também em relação à intimidade, porque isso é importante, falar sobre isso, não deixar acontecer de qualquer forma, porque a gente às vezes coloca muito mundo no meio da nossa intimidade. Eu não queria mais nada disso. E é tudo muito lindo. Ai, gente, eu tinha que falar isso pra vocês. Pensei 1000 vezes, mas não tô falando nada demais. Eu só sei que pra Deus tudo tem um jeito. Se você tá numa situação ilegal pra Deus, gente, tira da cabeça esse negócio de junto com fé casado pro inferno, que é. Tá? Isso aí só vai te levar pro inferno, tá bom? Você e ele. Então, escolha Jesus. Você é uma pessoa que você está com ela, conversa, olha, vamos ajeitar a nossa situação, vamos casar direitinho, né? Se não quero, fica com Deus, escolhe Deus. Falar, então eu vou ficar com Deus. Você resolve aí sua vida e aguenta firme. Viva o sacramento, viva a comunhão, a confissão, porque isso é que nos fortifica na caminhada, sabe? É Jesus, ele é tudo, né? Lá na Bíblia está escrito: sem mim nada podeis fazer. Então às vezes a gente quebra tanta cabeça para abraçar o pecado e a gente esquece que a gente tem um Deus que morreu por nós e ele quer o nosso bem. Então tudo nessa terra tem que ser caminho para o céu, tem que ser passo para o céu, não para o inferno. Então larga o pecado e fica com Deus. O que se resolver aqui, você estando com Deus, é lucro. Se não der certo, é porque não tinha que ser. Você não está perdendo nada, certo? Então é isso, tá bom? Vamos fechar agora esse ciclo e vamos caminhar aí, Madazinha matrimoniada, tá bom? E eu sou muito grata ao meu Deus, muito grata a todo mundo, que eu já falei isso várias vezes e não vou me cansar de dizer, a todo mundo que rezou, as Ave Marias que eu pedia, e colocava nas intenções das orações, enfim. Falo mais uma vez, perca tudo, perca o mundo, perca
pessoas, cargos, títulos, mas não perca Jesus. Não saia da graça, porque às vezes a gente está num embolo tão grande que a gente mesmo se mete e a gente depois joga tudo para Deus, mas a gente não quer largar o pecado. Então a gente tem que segurar na mão de Deus e deixar Ele desembolar a nossa vida aqui, ó, e colocar as coisas em ordem, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Convence ser fiel, amar-te, respeitar-te, amar-te, respeitar, na alegria da tristeza, na alegria da tristeza, na ação e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, todos os dias da nossa vida. Eu, Solange, de Recevo, Reuben, o meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.